Olá, tudo bem? A nave interplanetária Avalon cruza silenciosamente o espaço, a caminho de um planeta colonizado conhecido como Homestead 2. Todos os compartimentos estão vazios. A nave está no piloto automático. Dentro dela, 5.000 passageiros e 258 tripulantes. Todos em hibernação. A nave está no piloto automático. Tudo segue conforme o planejado, até que ela entra num cinturão de asteroides. Os escudos começam a falhar e um asteroide gigante se aproxima. Os escudos são enfraquecidos. A energia é redirecionada para o escudo principal, mas a nave está prestes a colidir com um gigantesco asteroide. A colisão é inevitável. O impacto atinge a nave em cheio. Falhas surgem por toda parte. O impacto provoca falhas severas em vários sistemas. A nave inicia reparos automáticos, mas um dos casulos de hibernação falha. E algo inacreditável acontece. Um dos casulos de hibernação é ativado. E um passageiro acorda. O passageiro despertado é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Sua cápsula se abre e um sistema automatizado o auxilia no despertar. O sistema o recebe com boas-vindas. Ele é informado de que passou 120 anos em animação suspensa. E que a Avalon está a apenas 4 meses de Homestead 2. Jim recebe instruções sobre sua pulseira de identificação, seu alojamento e todas as atividades disponíveis até a chegada ao novo mundo. Animado e nervoso, ele se prepara, sai do quarto e dá de cara com uma aula automatizada, projetada para um grupo inteiro. Mas algo está errado. Nem tripulação, nem passageiros. Ele está sozinho. A inteligência artificial fala sobre a Terra. Diz que a Terra é superpovoada, cara demais e superestimada, e sem futuro. Mas Jim só quer entender. Por que ele é o único acordado? Jim estranha a ausência de outras pessoas. Jim tenta fazer perguntas, mas o holograma não responde. Ele sai em busca de outros passageiros. Ele procura ajuda, vai até o saguão principal. Chegando ao saguão principal, ele encontra apenas um balcão de informações automatizado. Pede para falar com um atendente. O sistema o redireciona para um comissário, mas também não há ninguém. Ele tenta falar com o capitão. Vai até a ponte de comando, mas não tem acesso. Lá dentro, ele vê que nenhum tripulante foi despertado. Jim corre até o observatório e descobre uma verdade chocante. A Avalon ainda está a 90 anos de distância de Homestead 2, destino final. Desesperado, ele envia uma mensagem para a Terra, perguntando como voltar à hibernação, mas o sistema avisa. A resposta só viria em 55 anos. Jim está preso, sozinho, na imensidão do espaço. Jim está arrasado. Ele começa a explorar a nave e encontra o bar. Lá, finalmente vê alguém, o barman Arthur. Mas algo está estranho. Arthur, na verdade, é um androide. Jim tenta explicar a situação, mas Arthur não compreende. Jim desabafa com Arthur, mas nem ele entende o que está acontecendo. Ele simplesmente não entende o que significa alguém acordar antes da hora. No dia seguinte, Jim vai até a cantina e descobre que quase tudo no cardápio é exclusivo da classe ouro. Ele toma um café simples e tenta consertar seu casulo de hibernação. Pega as ferramentas, entra no pod, mas nada acontece. Então tenta acessar os casulos da tripulação. Sem sucesso. A solidão começa a destruí-lo por dentro. Pequenas falhas continuam a surgir na nave. Jim passa a visitar o bar com frequência, principalmente para conversar com Arthur. O androide o incentiva a aproveitar o que a Avalon oferece. Jim invade uma cabine da classe ouro e começa a se distrair. Jogos, restaurantes, cinema. Mas a solidão só aumenta. Certo dia, bêbado, ele caminha pelos casulos e encontra uma sala com trajes espaciais. Coloca um deles, vai até a escotilha e sai para o espaço. Lá fora, boiando no silêncio do universo, ele contempla o vazio. Jim está prestes a desistir. Sem o traje, retorna à escotilha e puxa a alavanca. Mas desiste no último segundo. Ele vê uma mulher em um dos casulos. É Aurora Lane. Jim pesquisa sobre ela e ouve sua entrevista de passageira. Fica encantado. Dias depois, ele continua ouvindo as entrevistas, lendo os textos dela e se apaixonando. Mas ele enfrenta um dilema moral. Despertá-la seria condená-la a morrer ali com ele. Primeiro decide não fazer isso. Mas o tempo passa e ele não resiste.
Jean ativa o casulo de Aurora. Ela desperta e passa por todo o mesmo processo, os mesmos passos que Jean enfrentou. Jean se esconde, depois a encontra no saguão. Jean finge surpresa, apresenta a nave e conta que são os únicos acordados. Leva a Aurora ao observatório e revela que não há como voltar à hibernação. Confusa, perdida e sem saber que foi ele quem a tirou da hibernação. Ela fica em choque. Jean sugere que ela descanse. Com o tempo, começa a aceitar sua nova realidade. Aurora sente pena de Jean por ter ficado sozinho tanto tempo. Aurora começa a explorar a nave e procurar soluções. Vasculha a enfermaria, lê pesquisas, tenta acessar os casulos da tripulação, mas nada funciona. O tempo passa. Ela corre, nada, escreve, entrevista Jean e pergunta por que ele decidiu emigrar. Jean fala dos seus sonhos de recomeçar. Aurora também revela os seus. Ela tinha uma passagem de ida e volta. Queria passar um ano em Homestead 2 e voltar à Terra para escrever a maior reportagem de todos os tempos. Jean tenta animá-la. Leva ela para dançar, ao cinema, à quadra. No bar, apresenta Arthur. Ela relaxa, mas lembra da situação. Pouco depois, Jean faz uma miniatura do Chrysler Building para ela. Eles jantam juntos, se aproximam e acabam indo ao espaço juntos. Flutuam no vazio estelar de mãos dadas. Se beijam como um casal. Aurora se muda para a cabine de Jean. Eles descobrem a estufa da nave. Ele leva flores para ela. No aniversário dela, celebram com estilo. Jean prepara um anel, enquanto ele está no banheiro se preparando. Durante uma conversa no bar, Arthur solta sem querer: "Foi Jean quem te acordou?" Arthur revela acidentalmente que Jean acordou de propósito. Aurora entra em choque, foge desesperada. No dia seguinte o evita completamente. Num acesso de raiva, agride Jean fisicamente. Ele tenta se explicar pelo comunicador, mas Aurora não o perdoa. Enquanto isso, falhas cada vez mais graves tomam conta da Avalon. Até que a nave começa a falhar seriamente. Falhas nos elevadores, na gravidade, nos sistemas. E então, outro casulo se abre. É o chefe de convés, Gus Mancuso. Jean planta uma árvore no saguão. Aurora nota. E então, ouvem uma voz nos alto-falantes. É o chefe de convés, Gus Mancuso. Ele acordou. Gus não entende como 3 pods falharam. Leva os dois à ponte e verifica os sistemas. Ele descobre que algo muito sério aconteceu 2 anos atrás. Uma pane no sistema. E agora, toda a nave está à beira do colapso. A nave toda está sobrecarregada. Jean e Aurora se unem novamente. Junto com Gus, tentam salvar a Avalon, mas Gus adoece gravemente, está morrendo. Antes de partir, dá sua pulseira de identificação a Jean e diz: "Consertem a nave." Logo depois, morre. Então a nave entra em alerta vermelho. Mais falhas graves. Jean e Aurora correm para a engenharia. Arthur sofre um colapso. Jean o desliga. Na usina, encontram o local da falha, o reator. Há um vazamento. Jean descobre que precisa abrir manualmente a saída de ar do lado de fora da nave. Ele se prepara para ir, entrega a pulseira de Gus para Aurora e se despede. Ela implora para ele voltar. Lá fora, ele tenta abrir a comporta. Vai até o espaço e realiza a missão, mas perde a segurança do cabo. Fica à deriva. A pressão o lança no espaço. A comunicação com Aurora continua. Mas seu traje começa a perder pressão. Aurora corre contra o tempo, coloca o traje. Com muito esforço, ela consegue trazê-lo de volta. Mas é tarde demais. Jean está morto. Desesperada, ela usa a pulseira de Gus para acionar os protocolos médicos de emergência. A máquina o ressuscita. Jean sobrevive e Aurora finalmente o perdoa. Eles consertam Arthur e fazem um funeral digno para Gus. Dias depois, ele a leva até a enfermaria. Descobre que a cápsula médica pode colocá-la em hibernação. Ele oferece isso a ela, mas ela recusa. Aurora escolhe ficar com ele. Jean a pede em casamento, e eles vivem o resto de suas vidas juntos, a bordo da Avalon, sozinhos, durante toda a jornada. 88 anos depois, a Avalon finalmente chega a Homestead 2. A tripulação desperta e encontra a nave transformada. Uma mensagem os aguarda. É de Aurora, contando a extraordinária história do amor que nasceu no espaço, enquanto todos dormiam. E assim termina o filme Passageiros. Se você chegou até aqui,
Se inscreva no canal e até breve.